Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Os últimos dois vídeos foram inspirados no livro de Atos dos Apóstolos e hoje, mais uma vez, estamos no livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero ler para vocês hoje o capítulo 5, versículo 29 do livro, que diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É verdade. Uma decisão maravilhosa. Os apóstolos estavam dando testemunho de Jesus Cristo, espalhando notícia por Israel inteiro que Jesus estava vivo, que ele havia ressuscitado. E as autoridades religiosas não queriam que essa notícia fosse transmitida, né? Eles mataram Jesus, eles crucificaram Jesus. E se Jesus ressuscitasse, então, isso provaria que eles estavam totalmente falidos e derrotados, e eles seriam desprezados pela nação inteira. Então, eles tinham que tapar, né, o sol com a peneira, eles tinham que proibir as pessoas de falarem e ameaçavam de morte. E aqui prenderam os apóstolos, né, e depois mandaram que os soldados fossem lá buscar os apóstolos para serem julgados, para serem apresentados diante do Sinédrio, né? E quando os policiais chegaram, disseram: não estão lá não. Encontramos lá, prisão fechada, os soldados do lado de fora tomando conta, mas eles não estavam lá dentro, né? Aconteceu alguma coisa estranha. E vamos ver, e eles estão pregando lá. Estão lá no templo pregando, estão todos lá pregando. Aí eles mandaram lá a polícia e trouxeram eles diante dos magistrados, né? E alguém chega e diz: nós já mandamos vocês parar de falar sobre esse assunto, nós já proibimos vocês expressamente que vocês precisam parar de falar de Jesus Cristo. E a resposta foi exatamente esta. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? E mesmo diante de ameaças de prisão e até mesmo de morte, porque um deles já havia sido morto. Então, a palavra de Deus nos diz aqui que esses homens humildes foram cheios do Espírito Santo e agora, com ousadia, davam testemunho de que Jesus estava vivo. Isso para eles era o que importava. Agora, a morte não significava mais nada para eles. Eles não tinham medo de morrer. Eles sabiam que Jesus, que venceu a morte, daria a eles também a vitória sobre a morte de cada um deles. Então, eles não tinham mais preocupação com isso. Jesus Cristo era a razão da alegria, das paz, de tudo de bom que eles tinham. Então, eles precisavam continuar pregando o Evangelho, né? Testemunhando de Jesus Cristo, mesmo debaixo de ameaças. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Isso numa outra passagem também do livro de Atos dos Apóstolos, né? Amados, hoje também nós estamos sendo tentados e perseguidos e provocados para a gente parar de falar, ou talvez mesclar a mensagem, né? E isso é muito perigoso. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você e para mim. A quem, né, estamos obedecendo com a nossa religiosidade hoje? A quem estamos obedecendo? Os costumes dos homens, as tradições da nossa nação? Estamos obedecendo mais às autoridades que às vezes tentam nos proibir ou cancelar? Estamos obedecendo os meios de comunicações que, quando falam alguma coisa da verdadeira igreja, é para denegrir, para espalhar notícia ruim, e às vezes notícias verdadeiras. Mas em relação aos outros grupos religiosos, eles não fazem isso. E é crente, você já ouviu isso? E é cristão, hein? É cristão.
Então, o mundo e as engrenagens do mundo trabalham contra a igreja, contra o povo de Deus, contra os verdadeiros servos do Senhor. As pessoas vivem tentando a todo instante cancelar a nossa mensagem, né? Colocar obstáculos ou dúvidas, né? Isto para envergonhar o povo de Deus e para afastar as pessoas que estão sendo evangelizadas, afastar de Cristo. Então o mundo continua o mesmo. Qual vai ser a nossa decisão? Precisa ser a mesma decisão dos apóstolos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós estamos aqui para obedecer ao Senhor. E se Ele nos mandou pregar, é exatamente isso que vamos fazer. Se Ele nos enviou a falar da salvação, é exatamente isso que nós precisamos. Se nós precisamos fazer, foi para combater o pecado e os desmandos, né? E botar o dedo na ferida, é isso que nós precisamos fazer. Não podemos apaziguar as coisas, não podemos acomodar as coisas, né? Porque o mundo está indo de mal a pior. As pessoas estão morrendo sem Cristo e sem salvação. E nós precisamos comunicar isso às pessoas, alertar as pessoas. Se nos ameaçarem, ameaçados estamos. Né? Esses dias alguém perguntou sobre se eu faria o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. E eu disse que, em obediência à palavra de Deus, eu não faria. E a pessoa, só sabe que o senhor pode ser preso por isso? Isso é homofobia. E eu disse, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Que eu seja preso. Que eu seja preso. Não posso fazer mais nada. Mas não posso desobedecer à palavra de Deus. Não posso desobedecer à palavra de Deus. Então, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta é a vontade de Deus para nós hoje. E nós precisamos prestar muita atenção. Que tipo de religiosidade nós estamos praticando hoje? A quem nós estamos verdadeiramente servindo? Pense nisso. Querido Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos pregadores, tenha misericórdia das mulheres, homens, jovens, crianças, adolescentes que dariam a sua vida por Cristo. Sustenta-nos nesse tempo de perseguições. Sustenta a tua igreja, aviva o teu povo, desperta em nós o desejo de obedecer a ti e não aos homens. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.